Olá, muito boa noite. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021, com muita alegria, estamos iniciando mais um encontro fraterno, né? Esse banquete espiritual que a espiritualidade nos prepara. Hoje, para darmos continuidade ao estudo do livro Intercâmbio, do Espírito Luiz Sérgio. Saudamos a todos, desejando que a espiritualidade amiga continue nos envolvendo, nos protegendo, nos inspirando, para que a gente, mais uma vez, consiga captar a mensagem, né, proposta para o estudo de hoje, deste livro maravilhoso que tanto tem a nos ensinar, a nos esclarecer, né? Esse companheiro aí de NESC, que é o Luiz Sérgio, que ele e toda a espiritualidade amiga possa estar conosco nessa noite, nesse singelo estudo que nos propunhamos a fazer. Para iniciar, vamos ler uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e logo em seguida a companheira Isabela realizará a nossa prece inicial. A lição é do capítulo 68, como eu já falei, do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. No campo. O campo é o mundo. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas areoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes, repletas de ninho. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-a e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus, entretanto, não te esqueças de trabalhar, dia a dia, na direção do glorioso fim. Ave Cristo. Boa noite, Felipe. Então, meus irmãos, como havíamos falado, após a leitura da nossa prece, da nossa página, né, da nossa mensagem,
Vamos agora passar para a nossa prece inicial, para logo em seguida a gente dar, né, início ao nosso estudo. Mensagem muito edificante, né? Mensagem muito reflexiva, né? Que nos conclama aí a perseverar nas boas obras, na seara do Cristo. E vamos conseguir, com fé neles mesmos. Um dia chegaremos, né? Com certeza. Então, fechemos nossos olhos, imaginando a figura meiga de Jesus, a nos abrir os braços, aguardando que possamos ter coragem de nos aproximar e receber aquele abraço de amor, de luz, e sentindo toda a vibração que vem dele, possamos agradecer por nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, estudando, agradecer por nossos familiares, por todas as boas experiências, todas as dificuldades que se apresentam para nos fortalecer, agradecer pela sua espiritualidade amiga, que está sempre conosco, pedir pelos amigos que não puderam estar conosco hoje e pedir a Jesus que possa nos ajudar no entendimento do estudo e que possamos levar esse entendimento para toda a nossa vida e espalhar sempre a boa nova do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Boa Boa noite. noite. Boa noite, irmão. Eu posso pedir para fazer a leitura do livro, porque eu não vou conseguir acompanhar até o final. Eu queria pelo menos fazer essa participação. Pode? Com certeza. Valeu. Tem como colocar na tela ou precisa não? Eu não posso colocar, não. Eu estou no celular. Peraí. Você tem como acompanhar, Isabela? Tem. Ah, eu também tenho. Que eu estou com o livro aqui. Então, o Felipe vai de celular e a gente vai acompanhando aqui. É Vontade Firme, não é isso? Capítulo? Isso. Boa noite. Darei início ao livro do nosso estudo, Intercâmbio, de Luiz Sérgio. Capítulo Vontade Firme. Continuar na luta é dever de todos. Desertar dela significa irresponsabilidade. Vontade firme. Os cães ladram e a caravana passa. Muitas vezes ouvi falar esta frase. Diferentes bocas, diferentes momentos, diferentes situações, diferentes interpretações. Ainda é válido tentar colocar explicações a respeito do significado deste pensamento. Os cães, os problemas que nos desafiam e intimidam e as ameaças a que estamos sujeitos. A caravana que passa, a vontade ferrenha de ultrapassar obstáculos, a firmeza de convicções, a consciência dos objetivos que se quer atingir. Não vejo melhor maneira de digerir minha palavra na tentativa de orientar os amigos da terra, que se encontram atravessando momentos difíceis. É o mesmo de repetir: não desanimem, não duvidem da bondade e da justiça de Deus. Não rejeitem as provas que lhes vão burilar os espíritos. Continuar na luta é dever de todos. Desertar dela significa irresponsabilidade, que, por certo, indica falta de confiança nas próprias potencialidades e, por consequência, falta de confiança num poder maior. Não repitam a expressão: sou frágil, sou impotente diante das provações. As ideias que se remoem ou que repetidamente se verbaliza tendem a se fixar e cristalizar em nossas mentes. Não deixem o desânimo tomar conta de seus corações. Há
aquecer, entusiasmo, firmeza, vibração para as mínimas atividades, sejam elas desenvolvidas nos planos físico ou mental. Estar atento às infiltrações de pensamentos daninhos é atitude prudente e produtiva. Não nos esquecemos de que o sucesso dos nossos empreendimentos depende muito mais do que nos vai por dentro que daquilo que nos atinge por fora. Habituemo-nos a buscar agasalho para o frio que aponta, couraça para enfrentar o perigo que se delineia e antídoto para o veneno que nos for inoculado. Há muito o que fazer. Coloquemos vontade firme em ponto ideal. Tudo o mais será mera consequência. 13 de setembro de 1979. Muito bom para os tempos de hoje, né? Paz, que maravilha de mensagem, totalmente conexa, né? E consonante com a mensagem que a gente leu de abertura. Caramba, que bom! Nosso amigo sempre nos trazendo esse bom ânimo, né? Que legal! Felipe, você comentou que não vai poder estar conosco até o final. Quer comentar alguma coisa? Ô, Sandro, eu prefiro escutar um pouquinho para eu poder assimilar aqui as informações. Show de bola! Valeu. Bom, como a gente acabou de falar, né? Teve muita ligação com a mensagem que nós lemos de Emmanuel, né? O campo é o mundo, né? E Emmanuel vem narrando ali, né? Uma situação, nos conclamando a percebermos o quanto é importante a gente manter a confiança em Jesus, né? Nos ideais do bem, da fraternidade, da caridade, né? E aí ele cita ali, narra, né, de uma forma muito alegórica, mas ao mesmo tempo tão profunda, né, que é a questão do campo, né, e tudo que envolve ali a natureza. Ele fala das dificuldades do campo, do pântano, né, das dificuldades que encontramos, né? E aí ele fez uma analogia, né, com uma simbologia muito com esses itens, né, encontrados na natureza. E o que é interessante é que se a gente trazer para os nossos dias de hoje, como a Isabela falou, que a mensagem é bem pertinente para os dias de hoje, é porque a todo momento a gente se depara com dificuldades, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra que estamos encarnados, né? Estamos inseridos num mundo de provas e expiações. Então, a categoria já define que não será um mar de rosas aqui. A nossa passagem aqui será muito rápida, né? Se compararmos, né, com a eternidade, não vai ser recheada de situações agradáveis. Até porque a nossa semeadura lá atrás não foi assim. A gente se equivocou bastante. Então, a gente vai ter oportunidade também de se reajustar com as leis divinas, né? E então, a colheita, muitas das vezes, já estamos, né, passando por situações delicadas, complicadas, difíceis. Mas nem por isso a gente deve desistir. E o Luiz Sérgio, ele nos passa isso, né? As palavras dele nos conclama a não desanimarmos, né, diante de tanta dificuldade. E aí achei interessante quando ele afirma assim: continuar na luta é dever de todos. E aí, o interessante é que ele fala de todos, né? Porque, independente da situação que nós estejamos, todos nós devemos lutar confiantes em Deus, nos desígnios de Deus. E aí ele fala, né, para a gente não desanimar, para a gente não repetir, né, essas frases pessimistas que vão se transformar realmente em energia, né? E isso vai impedir o nosso progresso, porque a gente vai criar em torno de nós uma atmosfera que não é legal. Então, se a gente mantiver o nosso pensamento no bem, né? E, sobretudo, deixar fluir dos nossos corações, do nosso espírito,
o desejo ardente, a vontade de produzir o bem, de avançar, se mantendo firme nos ideais do Cristo, certamente a gente vai passar, né, por essa fase conturbada, mas, sobretudo, importante para a nossa evolução. Então, no primeiro momento aqui, o que eu entendi é isso, é que a gente não pode desanimar ante as provas e se manter firme. Vocês entendem da mesma forma? Sim, sim. E assim, além disso, né, vou começar aqui do comecinho dele aqui, que eu achei muito bacana essa comparação que ele fez, né, com a frase os cães ladram e a caravana passa. Os cães são as nossas dificuldades, nossos desafios. Eu achei bem interessante isso, porque ele fala, olha, a gente vai passar. Isso. Não é? A caravana vai passar. Os cães estão lá, fazendo aquela arruaça, tentando amedrontar, tentando fazer a gente desistir, mas a gente vai passar. Uma hora a gente consegue passar. Pode ser que atrapalhe um pouco, pode ser que a gente fique com medo ou vivendo do passado no início, mas vai ter aquele momento do despertar que a gente vai dizer assim, não, agora eu vou passar. Né? Esses problemas não vão ficar comigo a vida toda. E eu vou seguir meu caminho. Eu achei isso bem bacana. A caravana que passa é a vontade ferrenha de ultrapassar os obstáculos, a firmeza de convicções, a consciência dos objetivos que se deve atingir. Quer dizer, quando a gente dá aquele start de que a gente tem nossas convicções, que nós estamos firmes nelas, né? No Evangelho, no Cristo, na força que Deus tem, no amor que Deus tem pela gente, a gente passa. No momento que a gente, como se diz, tem consciência de que a gente tem que atingir um objetivo, né, que é ser feliz, a gente passa, né? Porque você não vai mais parar por causa dos cães, você vai seguir e eles vão ficar para trás. Exatamente. Isso aí que ele falou, veio a imagem na minha mente. Exatamente. E é impossível não lembrar, né, daquela frase tão citada, né, no movimento espírita, a partir daquela experiência que Chico teve, né? Chico Xavier teve com Maria, Mãe Santíssima, né, Maria de Nazaré, no qual ele envia um mensageiro, né, e nos traz essa frase belíssima que se aplica praticamente a tudo, né, e a todos os momentos de nossas vidas, como Chico salientou depois, né, tanto nos momentos tristes e felizes, tudo passa. Então, é impossível a gente não ler, né, isso e não se ligar na essência, né, dessa mensagem e a origem dela, né, de onde veio, né, que é o mais importante, né? Porque se veio de um lugar seguro, né, de um espírito amoroso, né, e aí que a gente arrisca a dizer que é um espírito também crístico, né, por que não? Tamanha o devotamento que teve para com a humanidade, porque nós sabemos que o Espírito, né, Maria, a preparação dela foi algo muito trabalhosa, né? A preparação dela para reencarnar na Terra e receber, né, no seu ventre o nosso mestre, só aí já nos dá ideia, né, uma noção da grandeza desse Espírito. Então, quando ela envia, né, diretamente para o nosso irmão Chico essa frase, ela não estava mandando só para ele. Ela estava mandando esse ensinamento, essa lição para toda a humanidade. E ela consegue resumir, né, em uma singela expressão que, se a gente parar para analisar, refletir sobre ela, é como se fosse um refrigério para as nossas angústias, para as nossas aflições, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, vicissitudes, enfim, tudo
que ainda consegue, de certa forma, nos desanimar, nos intimidar, como o Luiz Sérgio fala aqui, nos ameaçar, porque tudo passa. E isso também passará. Então, é uma bênção a gente analisar sobre isso. Em relação ao texto aqui, tem várias afirmativas dele aqui, né? Todas nesse sentido, de nos conclamando realmente a confiança em Deus. Quando ele fala aqui, não desanimem, não duvidem da bondade e da justiça de Deus. Por que isso? Porque muitas das vezes a gente aguarda uma bênção, né? A gente pede uma bênção e a gente não alcança. E isso ainda nos tira do sério, nos desanima. E às vezes até nos faz blasfemar e ser ingratos para com Deus. Só que Deus, como fala aqui, é bondade e justiça. A balança dele é perfeita. Então, se não alcançamos algo que para nós seria uma bênção, certamente é porque o entendimento e o desígnio de Deus não é igual ao nosso. Então, se não conseguimos adquirir aquilo, certamente é porque não necessitamos ou não merecemos bondade e justiça. Nunca falha, né? Nunca falha. E aí ele vem, não rejeitem as provas que lhe vão burilar os espíritos. Exatamente. Não vamos blasfemar contra as coisas ruins que estão nos acontecendo, porque parecem ruins, mas não é. São o aperfeiçoamento do nosso espírito. É a hora que a gente tem que prestar atenção e realmente dizer: eu confio, né? Eu creio, eu acredito na bondade e na justiça de Deus. Então, eu sei que se eu estou passando é porque há uma necessidade e eu vou sair daqui muito mais forte, muito melhor do que eu entrei. Exatamente. Para a gente chegar nesse posicionamento, demora. Isso aí. A importância de nos mantermos, né, resignados e obedientes, né? Porque, como Isabela falou e concordo, nem tudo é como a gente quer. A vida nem tudo acontece como a gente quer. Porque a gente acha que algo poderia ser bom para a gente. Mas, na verdade, Deus, nessa inteligência suprema, sabe o que é melhor para cada um de nós. E não vai, né, conceder o frio que a gente não suporte, né? O calor que a gente não suporte, a prova que a gente não suporte. Porque Ele nos conhece intimamente. Então, Ele vai nos dar essas provas mediante a nossa capacidade de execução. E tudo isso visa isso que você falou, Isabel, o nosso aprimoramento e a nossa evolução espiritual. E para isso é necessário essas provas, para que realmente a gente coloque, né, em prática tudo aquilo que a gente aprende, tanto aqui como encarnado, como desencarnado também. Que bom seria que o mundo, a Terra, né, fosse só um mundo de provas, porque aí a gente ia testar o nosso conhecimento. Mas Deus é tão infinitamente bom que ele também concede a oportunidade de expiarmos, porque nada ficará, né, em desajuste. Todas aquelas nossas faltas, todos os nossos equívocos do passado, será necessário que a gente nos reajuste com essas leis. Então, o mundo de expiação também nos serve para isso. Nos serve de oportunidade para que a gente possa, de uma forma, né, muitas das vezes dolorosa, nos reajustar com tudo isso que a gente deixou um rastro, né, não muito legal para trás. Mas, ao mesmo tempo, sabedores de que nada acontece por acaso e tudo visa o nosso aprimoramento, certamente o caminho pode ser bem mais ameno, bem mais tranquilo, bem mais satisfatório. Vou fazer uma pequena observação. Vocês estavam falando aí e eu observei que, embora todos possam ter acesso a esse livro, ele foi mais direcionado aos espíritas, né?
E a gente lendo esse texto, o que me veio à cabeça foi o seguinte, é que quando a gente estuda o Espiritismo, é como se estivesse abrindo uma luz, né, em nossas cabeças, uma nova, você vê de outro jeito a vida. Então, uma vez que você veja essa luz, não tem como você negá-la, né? Então, essas mensagens que ele dá aqui, continuar na luta, dever de todos, desertar dela significa irresponsabilidade. Então, uma vez que a gente tem esse conhecimento, né, que a gente faz realmente esse estudo sobre os livros, sobre as interpretações dos evangelhos e tudo mais, nós temos nós temos força, né? Nós temos maneiras de ver os, os problemas que venham a nos acontecer de formas diferentes. Isso. E ele nos dá é como se fosse um chamado, né? Não desanimem, não duvidem da bondade e da justiça de Deus, porque, poxa, a gente estuda tanto sobre o kardecismo, sobre as obras de Chico, sobre as passagens da Bíblia, e a gente, com o que nós temos de estudo, realmente, a gente não pode, de maneira nenhuma, duvidar, mesmo, né, que for as provas que lhe vão burilar os espíritos, mesmo aquelas que a gente não entendam o que nós mesmos estamos passando. Porque, como vocês disseram, né, chega um momento que acontece certas coisas que não tem como a gente entender. Já parte dos desígnios de Deus, já foge totalmente da nossa compreensão. E correlacionando isso com aquela mensagem do Kardec, né, espíritos, amai-vos, instruí-vos, só dá certeza, só confirma, né, de que não tem outro meio. A gente tem que realmente fazer o nosso papel aqui, né, de amar uns aos outros, de tentar correr atrás dos nossos defeitos, tentar melhorar, mas não abaixo disso, né, em paralelo a isso, a gente tem que realmente nos instruir, porque é a única maneira que faz a gente se aproximar um pouquinho do entendimento do que acontece com a gente. Perfeito, exatamente, meu. Essa é a Porque importância, né? E Kardec já falava lá, né? Que a importância de a gente estudar em grupos, né? Não que a gente não possa fazer as nossas leituras, as nossas autorreflexões, né? Mas eu acho que quando a gente externa tudo isso que a gente aprende com a doutrina, fica mais fácil de assimilar, porque os nossos companheiros sempre têm algo a acrescentar. E cada palavra que os nossos companheiros falam, né, e isso acontece bastante aqui no nosso estudo, cada um participando, comentando o que entendeu, como o Felipe falou, né, ele pega um gancho, né, é uma grande luz, né? São luzes que vai acendendo e vai despertando em nossa consciência o entendimento da essência da mensagem. Porque muitas vezes a gente pega uma mensagem dessa aqui, que eu acho assim, foi uma das melhores, assim. Tô sendo sincero com vocês. Assim, de Luiz Sérgio, essa daqui me tocou profundamente, assim, porque eu gosto muito de mensagens que nos conclama isso, né, a trabalharmos ao bom ânimo, porque se a gente está no mundo de provas e expiações, a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades, essas mensagens são lenitivos, são verdadeiros, como se fosse uma injeção de bom ânimo para a gente continuar firme e não desanimar, porque a nossa luta vai ser árdua. Mas quando a gente percebe que tem uma gama de espíritos amigos, encarnados e desencarnados, nos ajudando, nos motivando, nos incentivando, isso é muito bom. Então, quando a gente se depara com uma mensagem dessa, que só nos conclama a isso, ao progresso, a avançarmos, não titubearmos, não desistirmos, a se habituar com as dificuldades do dia a dia, que vai ser normal, como ele fala aqui, né? Habituemos-nos a buscar agasalho para o frio que aponta, ou seja, vamos passar dificuldade. Então, mas que a gente se habitue com isso, com essa ideia de que vamos passar por
tribulações, mas também cultivemos a coragem do enfrentamento para vencermos essas dificuldades, como se fossem antídotos para o veneno que ele fala aqui, né? Então, nos coloquemos vontade no que a gente se propõe a fazer, desejo de acertar, desejo de caminhar e colocando Jesus sempre à frente, porque o mestre sempre tem que estar à frente. E quando o mestre está à frente, quando nós sentimos a tua presença, como Isabela tão falou aqui na prece, né? Conclamou isso, as coisas se tornam bem mais amenas, bem mais fáceis. E quando a gente olha assim, a gente, nossa, já venci essa prova? Valeu, Felipe, tranquilo. Nosso companheiro Felipe se despedindo, tem um compromisso inadiável, mas muito gratidão aí pela sua participação. Muito bom. Até sexta, irmão. Fica com Deus. E Então, Santo, pegando essa deixa sua aí essa semana, né? Isso aqui foi um puxão de orelha para mim também, porque com todo o estudo, com toda essa semana eu estava assim já saturada dessa sujeira que a gente vê tanto na política, sim. né? Entre outras coisas, por conta da corrupção, por conta de toda essa queimação, essa inflamação que está tendo no país, né? E aí eu já estava, caramba, Deus, quando é que isso aí vai acabar? Quando é que essas coisas, né? Essas pessoas vão mudar, vão ter consciência? Aí vem isso, não desanima, a justiça de Deus está aí, ela existe. Verdade, é verdade. É isso aí, exatamente. Porque cada um está construindo a tua história, né? A tua vida, né? Cada um está plantando a semente que é capaz de plantar, né? E as consequências disso, cada um vai arcar. Então, quando a gente se depara com a mensagem, né? Nos despertando, nos puxando a orelha, né? Fazendo com que a gente volte o nosso foco, né? Para a prática do bem, para a conquista de virtudes, né? Eliminando as nossas más tendências, isso é muito bom, né? A gente vai deixando de lado e vai, assim, entendendo o outro, né, Isabela? Porque, assim, nesse segmento que você falou da sociedade, que é a política, quem são os políticos, né? Quem são esses espíritos, né? São espíritos igual a gente, né? Porque eles são a gente, a única diferença é que eles se candidataram, né? Se elegeram e está lá, né? Demonstrando o que realmente eles são, né? E faz parte também. Mas, como você falou, a justiça divina está aí. Então, o que a gente pode fazer? Orar bastante, né? Pedir para que esses nossos companheiros, nossos irmãos, eles percebam o quanto de responsabilidade eles têm em mãos, né? A responsabilidade que foi depositada nas mãos dele, nas suas ações, nos seus projetos, nas suas ideias, nas suas intenções, né? Então a gente pede que a espiritualidade, né, possa envolver esses nossos irmãos para que eles possam despertar o quanto antes, porque eles estão tendo uma oportunidade bendita de primeiro se reajustar com as leis, né? Porque ninguém está ali por acaso. E outra coisa, de promover o bem coletivo. Então, eu fico imaginando quantos e quantos conseguem isso, porque nem todos, né, que estão ali fazem parte de corrupção, de esquemas, né, tendenciosos, maliciosos, né? Aqueles que realmente, né, perceberam a importância do teu cargo e trabalham diariamente para produzir boas ideias, mesmo que não passem, né? Mas só a iniciativa de produzir, de criar algo,
Isso é muito benéfico para ele e para todo o coletivo, né? Porque um dia aquelas ideias, né, vão florescer. Eu fico imaginando aqueles ambientes lá das repartições públicas, onde há essas mentes ainda, né, doentias, corruptas. E quando acontece um evento onde a palavra de Jesus, né, alcance ali, aquela verdadeira limpeza, né? Ano retrasado a gente teve, né, sessões solenes em, em homenagem ao Dia do Espiritismo, né, ao dia de Chico Xavier, o nascimento de Chico Xavier, e aí a gente vê os próprios deputados, senadores que são espíritas, né, levando ali a mensagem. Não que somente o espírita pode fazer isso. Estou falando que a gente está estudando no contexto espírita, né, e a gente sabe, né, a gente tem o conhecimento, como o Felipe falou, né, essa bagagem que a gente tem de informações, não se pode deixar em gavetas, né? A gente tem que propagar. Então, a gente sabe que quando um parlamentar daquele que é espírita sobe numa tribuna naquele local e fala em nome do espiritismo, em nome da terceira revelação, em nome do Cristo, uma pleiade de espíritos nobres se aproximam daquilo ali, realizando uma verdadeira limpeza espiritual que a gente sabe que precisa, né? É uma batalha que está sendo travada, uma batalha espiritual, e certamente esses nossos companheiros aí políticos, eles são influenciados pelas trevas, né? Pelos espíritos adversários do Cristo, que não quer o progresso. Então, por isso, a gente se depara com tantas insanidades, com tantos projetos que a gente fica perplexo. Tamanha é a idiotice, a crueldade. E aí a gente poderia passar aqui a noite toda, né? Falando de aborto, liberação das drogas, enfim, apologia ao crime. Então, a gente imagina, esses camaradas aí são os nossos representantes? São os nossos representantes. Porque fomos nós que colocamos eles lá. Mas entendo você, a indignação, e com certeza esse puxão de orelha não é só para você não, porque vira e mexe a gente também dá uma titubeada, tamanha é a pobreza de ideias nobres, né? Você vê ali o ciclo vicioso da corrupção levando tanto caos, tanto sofrimento, né? Mas a gente também, graças a Deus, tem esse oceano de informações boas que nos sustentam, nos freiam e nos faz acreditar em dias melhores. Interessante. Uma das coisas que me aliviaram, eu vi um pedaço da posse do Procurador-Geral da União. Legal. E, assim, que homem honrado. Que homem, assim, ele não é político, mas ele trabalha no meio público, né? Está fazendo um trabalho que é importante, né? Procuradoria-Geral, né, da União. Verdade. Mas que homem grande, assim, o discurso dele, a maneira dele falar, parecia uma alma. Então, são pessoas assim, né, em pontos estratégicos que também ajudam muito. Com certeza. Aí, aquela livre, ele falou várias vezes, né, naquele discurso com o presidente, com políticos em volta, falou em Deus, falou, né, citou até, ele mostrou que ele deve ser evangélico, Uhum. e assim, citou um trecho da harpa, né, que ele falando de um contexto geral, ele disse assim, como se diz, estou aqui principalmente, eu venho a lembrar disso, né, desse texto da harpa, porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Isso é muito bonito, isso aí é uma coisa assim que vive, ele para a gente, ele nunca morreu, mas a gente, a frase ela é muito profunda, né? Saber da existência de Deus, saber que Jesus está aí, então a gente pode crer que as coisas vão melhorar, vão ser boas. Pode não ser amanhã, pode ser mais para frente, porque a gente não está passando pelo caos, né, do momento,
Mas Exatamente. eu achei muito bacana isso. E falando, né, tudo bem que é de internet, né, todo mundo tem interesse, né, mas quem Aham. viu, com certeza foi afetado. Não, assim, você falou aí de pessoas, né, estrategicamente colocadas, e eu acredito muito nisso, porque eu não consigo acreditar na ideia de que o país, né, a terra onde o Cristo resolveu que o seu evangelho floresça, né? Nós somos os guardiões do evangelho do Cristo, né? A maior nação cristã do mundo, né? Independente da vertente, se é católica, se é evangélica ou se é espírita, nós temos a responsabilidade e a missão de resguardar o evangelho do Cristo. Então, não acredito que tudo seja um mal como a gente imagina, né? Acredito Tem que muita sim. coisa boa. Acredito que nada está fora do controle. Eu até arrisco a dizer, Isabela, e não é doutrinário, eu nunca ouvi isso, é uma coisa que eu sinto e que, assim, eu prefiro acreditar nisso. Eu sei que é difícil, mas eu prefiro acreditar nisso porque isso me consola. Eu fico imaginando espíritos que conseguem atingir essa posição, esses cargos, né, tão importantes que com a caneta pode decidir, né, o destino de muita gente, principalmente daqueles que não têm condições, né, tanto intelectual como material, eles decidem a partir de uma assinatura. Eu não acredito que esses espíritos são beneficiados com essa oportunidade e não faça parte de um contexto maior que a gente não consegue visualizar. Há algo de estranho aí que a gente se revolta, mas que se a gente pudesse ver os bastidores disso, com certeza é bem diferente do que a gente entende. Eu não consigo entender pessoas que conseguem chegar à presidência da República, né, no nosso país, eu falo do Brasil, né, da pátria do Evangelho do Cristo, e não está envolvido com essa questão de manter o Evangelho firme. Alguma coisa, alguma promessa, algum acordo foi feito lá na espiritualidade. Ah, tudo bem, Sandro, mas nem todo espírito que encarna na Terra consegue executar e cumprir o que foi planejado. Pô, beleza, mas uma faísca daquele projeto ele conseguiu. Então eu fico imaginando que tem algo que a gente só vai compreender realmente lá bem para frente. Algumas revelações vão ser feitas bem lá para frente, entendeu? Assim, vamos conversar um pouquinho sobre a época de Jesus. Eu fico imaginando assim, as pessoas dizem, Jesus escolheu ali 12 apóstolos, 12 pessoas, sim. Aos nossos olhos, sim. Mas e a preparação desses espíritos? Não foi assim, por acaso, não. Vem aquele, do Unidê, para saber esse aqui. Né? Vem, aí eles foram. Pois Estavam é. muito preparados, já, com certeza, né, teve uma preparação para Com eles. certeza. Pois, Abel, e outra coisa, se o mestre sabia do risco que ele corria, ele sabia que ia acontecer com isso, que ele sabia o nosso nível, né, moral. Ele estabeleceu uma equipe justamente para propagar, para dar continuidade às tuas lições, ao teu evangelho, à tua mensagem. Então, esses 12 aí, foi por acaso? Não foi, gente. Foram espíritos preparados e que conseguiram ouvir e aceitar o convite, assim como foram 12, tinham dezenas que foram. Porque lembra o que aconteceu com Kardec, que a espiritualidade fala? Que se ele desistisse da missão dele, já tinha outro.
Então, na época de Jesus, eu acredito que era a mesma coisa. Tinha 12, tinha 24, 36, enfim, tinha muitos. Só que eles conseguiram compreender. E aí, qual é o exemplo que eu dou? De Judas, que traiu Jesus. Mas e aí, essa traição? Né? Se a gente for se discutir, será que realmente foi uma traição? Será que não foi estabelecido lá no plano espiritual, no projeto gigantesco de o Judas, né? Esse espírito que séculos depois se redime daquele equívoco? Mas será que no momento do planejamento lá, quando ele veio para ser um dos apóstolos do Cristo, será que não foi ele que levantou a mão e falou assim, mestre, essa missão difícil aí de te trair, pode deixar comigo. Eu vou assumir as consequências disso. Então, trazendo para a nossa realidade, pode estar acontecendo isso a todo momento. Esses nossos companheiros aí que estão se equivocando, pode ser espíritos que levantaram a mão e disseram assim, não, eu quero, eu assumo, eu quero passar por isso, por essa prova, eu quero tentar ajudar, mas vocês me conhecem, talvez eu vacile. Então, só resta as nossas orações, né? E o BIP, né? Bondade, indulgência e perdão. Uhum. Verdade. É isso aí. A gente tem que estar sempre... Eu até li um trecho ali de alguma coisa de Emmanuel que ele fala, né? Que a gente tem que estar sempre entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Isso. Nunca foi um lado. Nunca. Tudo tem que fazer análise dos Tudo a dois lados. ligação. Essa conexão. Porque esses mundos, né? Eles se entrelaçam. Entendeu? Então, não tem como a gente ser taxativo de um, esquecendo o outro. Ou direcionar só para mente um, porque o outro também. Então, é muito... A gente precisa de muito equilíbrio, muita prudência, muito discernimento, muita lucidez e, sobretudo, muita confiança de que o barco não está à deriva. A gente tem um melhor e um maior condutor, o maior timoneiro que a gente poderia ter, Deus nos concedeu, que é o Mestre Jesus, e certamente esse barco chamado Brasil, ou melhor, esse barco chamado Terra, tem um condutor exímio que vai nos levar a um porto seguro. Isso aí, como o Luiz Sérgio falou assim, não devemos ter dúvida. Isso mesmo. É. Tem gente que até fala assim, né? Nem todo mundo está no mesmo barco, o barco não é o mesmo. Se você for ver, porque uns são ricos, outros são pobres, uns têm mais dificuldade. Mas quando o importante não é o tamanho nem a forma do barco, é quem está com a gente, né? Exatamente. Ali Exatamente. pode ser prestado que ele manda parar. Exatamente. Eu prefiro estar numa catraia, numa balsa com o Cristo do que estar no Titanic com as trevas. Para finalizar aqui, ele fala de novo de... a questões positivas, né? Sim. Da gente nunca falar que a gente é frágil, que é impotente, que a gente não é capaz, pelo contrário, né? Porque isso aí cristaliza e vira uma realidade, né? Isso. Não deixar o desânimo tomar conta de nossos corações. A gente tem que ter, como você falou, né? Entusiasmo, firmeza, vibração e equilíbrio, que é principal também, né? Nada em desequilíbrio, né? Isso. E estar atento às infiltrações de pensamentos daninhos à atitude prudente e produtiva. Quer dizer, prestar atenção no que está entrando dentro da gente, nos pensamentos que estão passando por nós, né? Pela nossa mente, pelo nosso espírito, porque isso aí é o que mina, né? Porque, como eu falo, né? O barco não afunda porque tem água do lado de fora, ele afunda porque a água entra. Isso. Na hora que você tem pensamentos ruins, né? Minarem a força da gente, né? Como eu estava meio que caramba, poxa, essas coisas não melhoram, porque eu estava minando a minha confiança, né? De certa forma. Não que eu deixei de acreditar em Deus, mas que
comecei a sentir toda aquela vibração ruim em mim. Sim. Então, a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Não, não. Para que a gente possa sempre ter uma atitude prudente e produtiva. Prudente porque a gente tem que ficar sempre de olho, né? Sempre vigilante. E produtiva porque a gente tem que fazer o nosso melhor. Isso aí, né? Exatamente. E a gente vai conseguir. Não esqueçamos de que o sucesso dos nossos empreendimentos depende muito mais do que nos vai por dentro do que aquilo que nos atinge por fora. Então, habituemos-nos a buscar agasalho para o frio, que é a ponta, couraça para enfrentar o perigo que se delineia e o antídoto para o veneno. Quer dizer, as coisas vão acontecer. Vai haver frio, vai haver o perigo, vai haver o veneno. Então, se prepare. Esteja pronto para. Isso. Tem o agasalho, tem o antídoto, tem a couraça, né? O couro forte para aguentar o perigo. Então, o estudo ajuda muito nisso. Sim. Ele nos reforça. E quanto mais a gente estuda, melhor, né? É verdade. Porque quando a gente dá aqueles espaços, a gente abandona, a gente larga por um tempo, aí a gente vai sentindo que a coisa vai ficar. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Desculpem o atraso. Tranquilo. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso singelo estudo hoje. Quando você puder, se ainda não leu, leia uma mensagem muito edificante do nosso companheiro Luiz Sérgio, nos conclamando aí a mantermos, né, a nossa perseverança, a nossa confiança nos desígnios de Deus, nos ideais do Cristo. E foi muito bom o nosso bate-papo aqui, muito bom mesmo. E no finalzinho aqui, o nosso companheiro fecha, né, Isabela, com isso que você leu aí, ele disse: há muito o que fazer, coloquemo-nos, vontade firme em ponto ideal, tudo mais será mera coincidência. Né? Ou seja, que a gente falou, né, independente da situação, né, e muitas das vezes situações adversas, né, típicas do mundo em que nós estamos, vai acontecer, as dificuldades vão surgir, as situações desagradáveis vão aparecer, mas é necessário a gente nos mantermos firmes, né, com a vontade, com o desejo, né, de agir nesse ponto. E qual é o ponto? Os ideais do Cristo, o ideal do amor. A gente conseguindo fazer isso, a gente vai estar consonantes com a mensagem do Cristo, obedientes com as leis soberanas do Criador, né? E criando para a gente uma atmosfera muito tranquila para a gente continuar avançando, até atingirmos a nossa tão esperada plenitude. Porque, como ele encerra aqui, ele diz: tudo mais será mera consequência. Porque tudo que a gente faz há de ter consequências, boas e ruins, agradáveis e desagradáveis. Cabe utilizarmos o nosso livre-arbítrio, né, a nossa lucidez e a nossa confiança em Deus para que consigamos executar as coisas da melhor forma possíveis pelos caminhos do amor, da fraternidade, né, e da caridade. Minha parte, encerro aqui minha participação. Adorei muito. Volto a repetir, foi uma das mensagens mais sublimes, né, que me tocou profundamente do nosso amigo Luiz Sérgio. Espero que tenhamos novas oportunidades para refletir e estudar um pouquinho de mensagens tão edificantes como essa. E assim, só para a minha parte, para fechar, né, que ele fala, aquela parte que ele diz assim: continuar na luta é dever de todos. Desertar dela significa irresponsabilidade. Isso aí. O desertar é o suicidar-se, o desertar é se desesperar, o desertar é se revoltar, né?
largar de mão tudo. Então, Exatamente. existem maneiras de desertar Tem. que fazem com que a gente perca tempo na nossa vida, É. né? Não é que a gente vai perder a vida toda, mas que a gente vai ficar parado. É. Não vale a pena, né? Não Esse vale sentimento de perda é uma perda de oportunidade mesmo. a pena. Porque é na aflição que a gente mais aprende. Porque quando a gente pede a Deus paz, tranquilidade, Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos proporciona o quê? Situações adversas a isso que a gente está pedindo, para justamente a gente ter a capacidade de superar isso e ter o mérito, né, da conquista. E não simplesmente pedir paz a Deus e ele dá tá tranquilo. Não, o paraíso. Ele nos vai dar oportunidades para a gente exercitar isso e a gente ter o mérito da conquista mesmo. Ó, eu conquistei isso com as graças de Deus. Entendeu? Então, isso é muito bom. Muita coisa nesse texto, viu? Muito bom. Tem. Camila, se você puder ver o vídeo, se você puder ler, você vai gostar muito. É verdade. Ah, sim. Eu agora estou acompanhando. Cheguei a visualizar algumas reuniões que eu perdi. Eu tenho entrado lá no Facebook para acompanhar. Muito bom mesmo. E esse aqui, com certeza, eu vou acompanhar também. Beleza. Uma mensagem no final, antes de fazer a oração. Posso Pode? ler aqui? Manda ver. Desespero não é solução. Por mais que as coisas pareçam difíceis, há sempre uma saída. Ela exige seu equilíbrio e, principalmente, que você esteja vivo. Confie no seu valor. Você tem capacidade para desvencilhar-se de dificuldades. Confie em Deus, que o ama. Espere. Tudo será resolvido satisfatoriamente. Tenha esperança. O desespero embaraça as soluções. Acalmar-se nos momentos decisivos é encontrar metade da solução esperada. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Sabia que eu não tinha entrado nesse finalzinho à toa. Que bom. Gratidão, Isabela, aí pela escolha da mensagem. Perfeito. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, e a toda espiritualidade amiga, ao Dr. Bezerra de Menezes e tua pleiade de auxiliares, que não desiste um momento de nós, que nos proporciona esses momentos tão agradáveis. Agradecidos somos, Senhor, mestre amigo, por todo acolhimento que o Senhor nos dá, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais das leis soberanas do nosso Criador, por meio das mensagens tão edificantes que esse Espírito, nosso amigo, Luiz Sérgio, nos traz com essas belíssimas obras. Como estamos felizes, Senhor, de poder fazer parte desse banquete espiritual. Deus, Pai de infinita bondade, nós só temos a lhe agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede a todo instante. Em especial, Senhor, muito obrigado pelos recursos da tecnologia, essas ferramentas memoráveis, formidáveis, que tanto nos auxilia a nos mantermos, Senhor, conexos, juntos, unidos em Tua palavra, em torno do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado. Aos nossos benfeitores espirituais, nossa gratidão. Aos nossos anjos guardiões, os nossos profundos e sinceros agradecimentos e sentimentos de amizade, de carinho e de amor. Aos nossos companheiros que não puderam comparecer, fica aqui também registrado o nosso carinho e as nossas boas vibrações. A todos aqueles que tiverem oportunidade de ouvir e ver esse vídeo, que será exposto nas redes, na rede mundial, que é a internet, que sinta também essas vibrações que vêm do alto e que nós compartilhamos com todos.
Se conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minhas queridas, uma excelente noite. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Eu te agradeço. Muito obrigada, família. Valeu. Tamo junto. Tchau. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium